Seres despertos! Bora de mais uma live de segundona. Hoje a nossa live não é live box, porque infelizmente eu não abri a caixinha de perguntas no final de semana para vocês interagirem, mas teremos a nossa live hoje com um tópico que é essencial de ser discutido, ainda mais quando falamos dos nossos padrões de comportamentos negativos, que é a busca por validação, que nós sabemos que esse é um comportamento inerente à condição do ser humano. Todos nós buscamos validação de alguma forma, em algum momento, e isso é do ser humano. Mas antes de introduzirmos aqui o nosso assunto, de fato, quem entrar aí nessa live, já compartilha aí na sua caixinha, que eu já tô mandando aqui, ó, pros seres despertos que estão aqui na minha caixinha do inbox para eu poder mandar. Encaminhe essa live para quem você acredita que precise ouvir esse tópico, trabalhar alguns questionamentos em relação ao seu processo de evolução, a sua jornada, a sua busca por reconhecimento, a sua busca por validação. Então, é sobre isso. É sobre esse movimento que nós fazemos de forma externa, de forma interna, e que nós vamos debruçar nesse tema aqui agora. Então, eu estou aqui terminando de encaminhar essa live, terminando aqui já quase. Não dá para mandar para todo mundo, então eu mando para as pessoas que aparecem aqui primeiro. Já vou dar oi para quem entrou aí, que eu não vi ainda quem que é, mas vou dar oi para vocês. E estamos aqui, ó, terminando em 3, terminando em 2, já vai, foi. Amor, seja muito bem-vindo. Miss Lene, seja muito bem-vinda. E é sobre isso, gente. Por que falar de validação? Pela busca de validação que nós fazemos efetivamente. Primeiro, porque nós, como seres humanos, fazemos isso, tá? Então não é só porque a gente tem um padrão de comportamento negativo, é porque nós fazemos esse movimento em vários momentos, em alguns momentos da nossa vida. Então a gente faz isso. Então o reconhecimento, a afirmação de outras pessoas, de outros lugares. Clóvis, seja muito bem-vindo, Clóvis. Então a gente tende a fazer esse movimento de buscar aprovação, tá? De buscar aceitação de algum ambiente ou de alguma ou algumas pessoas. Então é normal a gente poder fazer esse movimento. A validação, ela pode ser interna ou ela pode ser externa. E isso depende da forma com que nós vamos movimentar de alguma forma. A validação interna, ela acontece através do reconhecimento do valor próprio. Então você precisa de uma situação, de pessoas, alguém, porque pode ser dentro de um relacionamento afetivo, para você reconhecer o seu valor. Você não consegue fazer esse movimento sozinho. Você precisa desse movimento das outras pessoas, das outras situações, para reconhecer o seu valor. Então vamos tratar de exemplo palpável aqui. Codependente. Codependente faz isso? Muito. Ele vai buscar o reconhecimento do seu próprio valor lá, quando ele vai assumir o controle da vida do outro. Mas eu quero deixar para falar isso um pouquinho mais para frente. Então esse é o reconhecimento e a validação interna, né, que a gente faz. Então quando a gente quer ter os nossos valores reconhecidos, as nossas realizações, as nossas qualidades, e nós por nós mesmos não conseguimos fazer esse movimento. Então a gente vai buscar isso onde? Lá fora, através das situações, das pessoas, para fazer isso por nós. Porque esse movimento a gente não consegue ainda fazer ele sozinho, né? Cada um dentro aí do seu processo de evolução. Então é sobre isso. Já a validação externa é a busca
pela aprovação de outras pessoas. Então, tá vendo a diferença? Na validação interna, você faz o movimento para que você mesmo ou você mesma reconheça o seu valor, reconheça as suas qualidades, reconheça as suas realizações. Então você faz esse movimento. Na validação externa, você busca a sua aprovação nas outras pessoas. Você se aprova diante das outras pessoas. Então você vai buscar isso nessas relações. Então é importante sempre, e eu vou cansar de falar isso pra vocês, a consciência. Quando que a gente percebe que a gente está fazendo um movimento desses? Quando nós estamos vivendo de forma consciente. Quando nós vivenciamos um mindfulness, que é a consciência plena. Você está ali plenamente conectado a você mesmo. Você sabe quando você está agindo de uma forma correta ou não, tanto com as outras pessoas quanto com você mesmo ou com você mesma. Então, por isso, cada processo de respiração que a gente faz é a busca pela consciência do momento. Cada processo de autoquestionamento que nós executamos é mais uma busca de autoconsciência por nós mesmos. Então é pensarmos sobre essa perspectiva. Até que ponto eu estou fazendo por mim? Até que ponto eu estou fazendo pelo outro? Até que ponto essa validação que eu busco é por mim? Até que ponto essa validação que eu busco é por motivação do outro? Então, precisamos fazer esses questionamentos. A validação, ela pode acontecer por N motivos. Mas, duas delas que eu irei mencionar aqui com vocês, é que essa busca por validação, ela pode ser motivada por insegurança interna, né? Você se sente uma pessoa insegura, tá? Você é uma pessoa que necessita do outro ou da situação para se se sentir segura. E aí eu vou dar um exemplo. Uma pessoa insegura, mas que ela tem até uma capacidade intelectual. Ela mesma não consegue perceber, de fato, que essa capacidade intelectual sobressai. Mas ela consegue perceber isso à medida que as outras pessoas afirmam essa capacidade dela. Então, o movimento é o seguinte, ela só consegue ver que ela tem essa capacidade intelectual através do movimento dos outros em falar que fulano, você é muito inteligente, você tem a capacidade de fazer isso, você tem a habilidade para fazer isso ou aquilo, mas ela por ela mesma não reconhece. Por quê? Porque ela é uma pessoa insegura. Uma vez que essa insegurança é interna, ela só funciona, ela só dá essa credibilidade quando ela tem esse feedback de terceiros. As experiências passadas. Nas experiências passadas, nós também vemos isso acontecer, de acordo com as experiências. E aqui a gente vai falar de uma forma mais abrangente, como se fosse do trauma. As pessoas traumatizadas, como elas ainda não têm consciência do reflexo que esse trauma causa negativamente na vida dela, o que essas pessoas fazem? Elas fogem, ela não consegue lidar ou com aquele medo ou com aquela insegurança propriamente dita, ou com a dor do fato, né? Porque pode ter sido um crime que ela vivenciou, por exemplo. Então, como que essa pessoa está subsistindo para ela se tornar, para ela se sentir que é alguém? Através da validação do outro. Então, vocês conseguem perceber que essa busca, ela pode vir por uma motivação dessa insegurança interna, dessas experiências passadas. E a necessidade, esse que é o segundo que eu queria falar, que eu falei que eu ia falar dois, a necessidade de pertencer. Nós, como seres sociáveis, depois do contrato social que nós fizemos lá atrás para viver em sociedade, seja muito bem-vinda, Nanda, boa noite.
depois que nós fizemos esse pacto social para viver em sociedade, o que aconteceu? Psicóloga Ana Fernandes, seja bem-vinda! O que não aconteceu? Nós somos seres sociáveis. Por mais que, de vez em vez, a gente encontre com pessoas tímidas, com pessoas que são mais reprimidas, retraídas, pessoas que são mais na delas, nós ainda somos seres sociáveis. Isso quer dizer, a gente alimenta aqui dentro de uma forma inconsciente a necessidade de pertencer a algo, pertencer a algum grupo e vivenciar assim. À medida que nós vivenciamos assim, e como que isso acontece? Com as identificações. Então a gente percebe que até num pequeno grupo, né, de amizades, na adolescência, vamos dar um exemplo aqui da adolescência. Jessie, seja muito bem-vinda, Jessie. Fica aqui, menina, que nós estamos falando aqui agora, ó, da busca por validação. Isso é muito importante, porque como nós vivenciamos buscando o sentimento de pertencer a grupos, pertencer a algum lugar, a algum grupo, porque nós temos determinantes em comum. Então eu comecei a dar o exemplo aqui da adolescência. É normal que na adolescência os menininhos andem nos grupos que eles se veem com maior identificação, porque gera esse sentimento de pertencimento. Só que às vezes essa identificação ela não é tão positiva. Às vezes é o grupinho dos meninos ou das meninas inseguras, os que são considerados os patinhos feios da escola, os que mais sofrem bullying, eles se recluem, né? E formam um grupinho. E isso acontece. Aí por que por um viés positivo nós temos os grupos de autoapoio? Porque ali de autoajuda, né? De auto e mútua ajuda. Porque ali é um grupo onde todos têm qualidades pertencentes, onde aquele sentimento de pertencimento, ele é enraizado, ele é ali aflorado de alguma forma por todos os membros. Então, se a gente pensar num grupo de codependentes onde algumas das pessoas têm convívio com dependente químico, a situação específica cria um elo entre as pessoas que gera essa identificação. Então você começa a perceber que você é aceito, que você se sente melhor. Então por isso que nós também utilizamos a vertente dos grupos de auto e mútua ajuda para poder progredir e evoluir dentro de um comportamento de padrão negativo, porque ele funciona tanto para coisas negativas quanto para coisas positivas. Um grupo de terroristas, o que eles fazem? Eles têm um objetivo em comum, né? Eles acreditam que o autoextermínio é por uma causa maior, então eles vão se juntar e vão ali criar o elo, o vínculo de pertencimento entre eles, que é através da crença. Que nós sabemos que a crença é algo que é muito forte, é algo que transcende. Nós temos um exemplo de Jesus Cristo, que a história veio transcendendo, né? A história, a motivação, a fé, a crença, e gerações, olha quantos, né, décadas, anos, séculos se passaram, e as pessoas vivenciam como se elas estivessem lá naquela época. Então eu tô falando é disso. E quando a gente faz o movimento da busca por validação, nós também fazemos motivados por pertencer a esse algo em comum, por pertencer a esse grupo, por querer fazer parte, seja positivamente falando, seja negativamente falando. Então, se você é uma pessoa, aí agora eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, se você é uma pessoa fofoqueira, a chance de você se conectar com outra pessoa que é fofoqueira é muito grande. Porque à medida que você sente a sintonia daquela pessoa, que você vê que ela tem o mesmo interesse de conversa alheia que você, vocês vão se conectar. E nós fazemos isso, nós buscamos a validação motivados por isso.
Porque aí, se você se conectou lá com essa pessoa que também é fofoqueira, o que você vai começar a fazer? Você vai começar a buscar a validação dessa pessoa. Ambas vão fazer. Porque vocês querem continuar interagindo. Então, vocês sempre vão buscar a validação uma na outra. Não que a busca por validação sempre seja negativa. Ela é negativa quando nós ultrapassamos o equilíbrio. Quando nós vamos para uma das extremidades. Onde isso te faz fugir da sua própria essência. Onde você deixa de desenvolver a sua própria identidade para viver a identidade daquele grupo. E que é uma forma negativa, que aquilo não está te fazendo bem. Que aquilo está te fazendo afastar de você mesmo, do seu núcleo familiar. Que aquilo está te fazendo algum mal, propriamente dito. Tá? E isso também é trabalhado, como eu falei, para avançar. Para a gente ir para frente. Para romper um padrão de comportamento negativo. Como é feito, por exemplo, nos grupos de auto e mútua ajuda. No NA, no AA, no amor exigente, nos codependentes anônimos. Então é sobre isso. Até aqui vocês compreenderam? Então, é pensarmos que essa validação, ela é importante em alguns contextos, como eu falei. Porque a gente tem a necessidade de fazer parte de algo. Então é bom a gente pensar em fazer parte de um grupo de estudo que vai fazer com que a gente desenvolva naquele determinado assunto. De um grupo de amor exigente, por exemplo, onde as pessoas ali estão com o mesmo fim. Queremos acabar, compreender a causa que nos leva a alimentar o comportamento da codependência. Do porquê nós sofremos a dependência química para além. Né? Nós sofremos mais que os nossos filhos, propriamente dito. Então é a gente pensar nisso. Dentro desses contextos, ela é positiva. E ela deve ser feita porque ela vai vir para somar. Só que nós temos os aspectos negativos dessa busca por validação. Porque aí eu já vou mencionar o que eu ia começar lá atrás. Como, por exemplo, no quadro do codependente ou do dependente emocional, isso pode vir de uma forma demasiada a resultar negativamente. Quando essa validação que o dependente emocional busca no seu companheiro, na sua companheira, na sua cônjuge, ou até mesmo no núcleo familiar, ela pode fazer essa pessoa se perder de si. E somente viver através dessa validação. Somente se sentir amada através da validação da companheira ou do companheiro. Somente sentir que ela é capaz quando o companheiro ou a companheira falar, olha, você é capaz. E ela, por ela mesma, ela não conseguir perceber e desenvolver de fato esse sentimento de que ela consegue. Porque ela está na condição de dependente emocional. E nós sabemos que o dependente químico, para dar um outro exemplo, ele também pode ser tanto codependente como dependente emocional nas situações, nas relações. Inclusive eu fiz um vídeo explicando a diferença de codependência e de dependência emocional que deve sair essa semana. E fiz um vídeo também falando sobre a fricção límbica dentro dos relacionamentos, que é muito importante vocês compreenderem, tá? E até porque que a gente gera sempre o mesmo comportamento, porque a gente está condicionado. Então, quando esse dependente químico, que está ali na condição de dependente emocional, da família, do companheiro, da companheira ou de codependente, primeiro, que o dependente químico, ele já tem uma crise de identidade que é horrorosa. De não saber até que ponto ele é o herói e não saber até que ponto ele é o vilão. E isso se misturar com um senso de vítima terrível e bagunçar a cabeça. E o que esse dependente vai fazer? Ele vai, para viver, buscar a validação. E essa validação pode ser que ela esteja onde? Nas drogas. Naquele momento, ele vai vincular aqui, ó, no cérebro, que aquele momento é o único em que ele se sente bem. Em que ele sente a própria essência. E que ele sente que o mundo tá menos pesado e que ele tá dando conta. De alguma forma, tá vendo? Que indiretamente ele está buscando a validação.
a sua validação dentro desse contexto? Então, é nós pensarmos que busca por validação pode ser positivo, pode ser negativo. Sempre precisamos buscar o equilíbrio. Tudo que tende a pesar pelo excesso ou pela falta não faz bem. E então eu vou introduzir aqui um ponto bem específico e interessante para a gente pensar nessa validação e pensar no pertencimento. Quando nós falamos de questões políticas, onde nós vamos trabalhar questões sociais, questões financeiras, em que um lado pende para o social e o outro lado pende para o desenvolvimento financeiro, por exemplo, nesse ponto nós precisamos trabalhar o equilíbrio, porque não pode ser nem um extremismo social e nem um extremismo financeiro. E assim somos nós. O ser humano, como ele é pertencente, como ele faz parte de alguma coisa, nós fazemos parte da sociedade. E aqui eu já falei, não vamos considerar pessoas tímidas, introvertidas, porque quando sobressaem essas características, tem algo ali a ser trabalhado, né, que está impedindo dessa pessoa se comunicar, se socializar, tá? Então eu estou falando aqui de um modo geral, nós somos sociáveis. Nós somos seres que fomos feitos para trabalhar, para socializar, para estar com outros seres humanos, para constituir família, ou não, que isso não é uma obrigação, mas eu falo família em todos os tipos de instituição família, tá? Pai, mãe, enfim, para ter ali o seu lar, para desenvolver um ambiente em que essa pessoa se sinta segura, que é para isso que a gente busca validação também. Se a gente for pensar no âmbito do trabalho, por que nós nos validamos no âmbito do trabalho? Para nós nos sentirmos seguros, logo validar o nosso perfil profissional. Você quer ter o feedback do seu paciente, você quer ter o feedback do seu cliente, você quer ter o feedback do seu cônjuge, da sua cônjuge se trabalha com você, para você pensar que, olha, está funcionando, né? A minha competência, o meu conhecimento técnico, a minha experiência. Então, tudo isso está sendo validado e eu estou me sentindo segura. Só que você percebe que, por exemplo, no âmbito do trabalho, no contexto como trabalho, né, como social, falando, nós vivendo em comunidade, em sociedade, isso é saudável. Mas quando essa busca se torna excessiva, isso foge do saudável. Isso despende do equilíbrio e isso vai para um polo excessivo. E se a gente for... Boa noite, Andressa, seja muito bem-vinda! Estamos aqui falando da busca por validação. Até que ponto isso é importante e até que ponto isso pode ser prejudicial para nós e para o comportamento que nós alimentamos, que muitas vezes, né, alimenta ali um padrão negativo. Então, quando isso está dentro do trabalho, quando isso é para alimentar a nossa convivência na sociedade como seres humanos, quando esses comportamentos, essas buscas que nós fazemos por validações, elas são saudáveis, equilibradas, isso é o que é comum. Porque não tem como, e eu falei no início da live, nós sermos seres humanos e nós não buscarmos por validação. Esse é um movimento inerente à nossa condição. A gente vai fazer isso em algum momento. Só que o cuidado é na falta excessiva dessa validação ou no excesso, na busca excessiva dessa validação. Porque na falta, aí a gente fala que é uma validação indireta, mas, por exemplo, o narcisista, ele faz um movimento desse. Ele não busca a validação diretamente, ele busca indiretamente, mas seria uma falta, tá? Porque ele não precisa necessariamente das pessoas e do cenário, mas indiretamente ele precisa. Então, é só para explicar, para vocês não fazerem confusão. Quando nós vamos para a busca excessiva dessa validação, é que nós estamos falando do cenário do codependente, do dependente emocional,
onde essa pessoa constrói, ou ela deixa se permitir que construa a sua identidade, a sua segurança, a sua capacidade, o seu controle através da relação do outro. Ou seja, eu me sinto segura só se eu tiver com o meu companheiro. Eu me sinto segura a partir da roupa, a partir da ideia que o meu companheiro aprovar. Até que ponto isso é saudável? Se isso for em excesso, se essa validação for excessiva, isso não está saudável. Eu sou dependente químico, mas eu ainda me permito, eu me pego ali nas opiniões, na validação da minha família. O que a minha família demanda é o que eu preciso fazer. Se a minha família demanda algo positivo, eu tô me sentindo bem. Se ela demanda algo negativo em relação à minha pessoa, eu me sinto mal. E aí o que eu faço? Eu fujo da minha dinâmica para construir uma dinâmica em que eu vá buscar a validação da minha família. Isso é perturbador, porque o dependente químico que ainda não tem o controle emocional, né, atento, plausível para lidar com essa dinâmica, ele vai recair, porque ele não vai dar conta. E aí eu vou dar mais um exemplo mais palpável da codependência, pra gente se pegar nesse sentido. O codependente, ele busca o controle. Obrigada, Jessie! Então fica aí até o final, compartilha a live também. O codependente, como que ele se valida nas relações? Ele se valida a partir do momento em que ele constrói aqui na cabeça dele que esse controle vai fazê-lo ter a sensação de que ele vai sentir só o que ele quer. E ele gosta de perceber que isso está gerando um efeito. Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo do dependente químico, que é o que a gente mais fala aqui, tá bom? Seja bem-vindo, Henrique! Boa noite! Então, o codependente, ele tá lá na relação com o filho dependente químico. Então, ele tá ali naquele movimento, já tem construído aqui na cabecinha todo o condicionamento comportamental. Só sabe xingar, só sabe criticar, só sabe julgar o filho que é dependente químico e sempre entra na mesma dinâmica. Tá ali naquele ciclo vicioso já, na mesma dinâmica. Quando que o codependente está se validando? Quando ele acredita que essa sensação de controle dele está surtindo um falso efeito quando o filho fala: nossa, mãe, mas você é muito chata, mas eu não quero ficar perto de você, nossa, mas aqui em casa não dá, nossa, mas você quer controlar tudo. Essa dinâmica, se a gente for pensar, ela vai trazer resultados positivos? Não. É o certo que o codependente está fazendo? Não. Mas na cabeça do codependente, a dinâmica já é essa. O condicionamento já está enraizado. Essas conexões neurais já estão gravadas. Então, até mesmo os fortes sentimentos, emoções, por mais negativas que sejam, o codependente já fez toda a abordagem, ele já fez toda a dinâmica, ele já está confortável com essa dinâmica. Seja bem-vinda, Eva, boa noite. E isso valida, porque vocês estão percebendo que aqui a gente está falando de uma validação mais intrínseca, mais subjetiva, que é do comportamento. O codependente nesse momento, ele está validando, porque aqui nós estamos falando de uma autovalidação. Até então a gente estava falando das pessoas que buscam validação no outro, na sociedade, no trabalho, para ter um reconhecimento, né? Para não se sentirem rejeitadas ou para se sentirem parte de algo, de um grupo ou de alguma coisa assim. Agora, quando eu peguei o exemplo do codependente com o dependente químico para falar aqui, eu estou mostrando para vocês que essa busca por validação, ela pode acontecer dentro de você com você mesmo, fortalecendo
o seu ciclo da codependência. E pode ser codependência emocional também. Então aqui na sua cabeça, como toda essa dinâmica já está programada e gravada, o cenário com o seu filho vai ser o mesmo. Então você vai ter sempre mais do mesmo, sempre mais briga. Você xinga, você critica e reclama e ele te retruca. E aí vocês começam um ciclo sem fim. Quando vocês começam esse ciclo sem fim, você, codependente, já está se dando por satisfeito. Olha, meu ciclo já está. E você não percebe. E você não percebe. Como que eu quebro isso? Com autoconsciência. Estando consciente. Se eu sou um ser humano, eu tenho uma essência, eu tenho um propósito de vida, pode ser que eu não tenha descoberto ele ainda, mas eu tenho. E eu tenho aqui os meus desejos, os meus objetivos, as minhas metas. Por mais que eu tenha advindo de uma família, não é essa família que vai reger toda a sua trajetória, toda a sua jornada. A família é uma base para te dar um direcionamento inicial. Mas ali dentro você tem que ser permitido de se experimentar, de se conectar, tá? De explorar os seus desejos, as suas vontades. Mas quando a gente está falando de famílias codependentes, isso não acontece. Você é impedido de descobrir essa identidade. Você começa a viver através do movimento que é feito ali com a sua família. E o próprio codependente começa a viver de acordo com o movimento dele. Porque ele não consegue ver outro movimento lá fora. A validação, a autovalidação dele é ficar no ciclo da codependência. Só que quando ele desperta e pensa, que sofrimento que é esse que eu sofro mais que os outros? Que vida que é essa que eu vivo para minha família? Esse eu vivo para minha família não é eu vivo no sentido saudável. É eu vivo no sentido de eu me anulo para viver a minha família. Eu não sou quem eu sou para viver a minha família. Quando você chega nesses questionamentos e você realmente vê que algo não está bom, gente, quando a gente não está vivendo em essência os seus desejos, com o que você algum dia passou na sua cabeça em fazer, isso vai te gerar um incômodo. E quando esse incômodo começar a ficar maior, ficar cada dia maior, você vai precisar tomar atitudes. E uma delas é se dar a oportunidade de estar consciente, para você desvincular de toda essa trajetória que te faz buscar a validação, tanto do seu próprio comportamento quanto dos outros, quando nós estamos falando aqui de validar-se na família, de validar-se negativamente no trabalho. Essa validação, vou dar nomes. Uma validação excessiva negativa no trabalho. No momento que você chega e você já teve um burnout. Você já passou do equilíbrio. A sua busca por validação, ela já passou do que é saudável. É sobre isso, tá? É você viver no núcleo familiar e se tornar dependente emocional do seu núcleo familiar. A sua busca por validação da sua família já passou do limite. Ela te fez você fugir de si mesmo. Você só é alguém se espelhando na... E isso não soa suave. À medida que nós sabemos que a gente tem todo um complexo espiritual, físico, mental, emocional, pra gente poder tratar e cuidar. Então quando a gente se perde nesse emaranhado, a gente não olha nenhum, praticamente salva. Às vezes você pode estar ali muito preocupado com o seu físico, mas as outras coisas mesmo tá indo tudo de ladeira para baixo. Então eu já compreendi. Como que eu vou fazer? Eu vou buscar as formas de sobreviver, de se conectar comigo mesmo, de ganhar a minha autonomia. Porque se eu estou necessitando de validação externa, interna, como eu falei na live aqui no início, viu?
expliquei o que é a validação interna e o que é a validação externa. Se eu estou buscando alguma coisa nesse sentido, porque eu estou sentindo vazio, algo não está preenchido, eu estou me sentindo inseguro. E eu preciso ganhar autonomia. Em algum momento, te impediram de construir uma autonomia. A própria dinâmica da criança na família é que essa criança, ela necessita de autonomia para ela se tornar uma criança autônoma. Consequente, um jovem autônomo. Consequente, um adulto autônomo. Então é sobre isso. Até que ponto, tá vendo como que os autos questionamentos nos auxiliam? Na busca, na presença, na busca pela consciência. A consciência plena que eu tô falando, tá? Consciência do momento. Nesse momento eu não estou falando aqui com vocês no meu modo automático. Eu estou falando, eu tô percebendo meu óculos, eu tô percebendo a minha fala, eu tô percebendo as pessoas que estão entrando aqui, eu tô indo e voltando no meu raciocínio, eu estou plenamente consciente nesse momento da live aqui com vocês. Eu estou na minha consciência. Então, essa busca por consciência. Como que a gente faz isso? Com a respiração, nos permitindo um momento de conexão com nós mesmos, praticando uma aula de yoga, praticando mais movimentos de respiração, de relaxamento neural, né? Que muitos de vocês já sabem aí dos relaxamentos neurais que nós fazemos. Então é buscar isso. E o autoquestionamento é outra ferramenta que vai te auxiliar a buscar essa consciência plena. A estar em sã consciência. Porque quando você for incomodado por algo, esse sinal você já tem. Né? Então tô aqui. Uma decisão super importante que é pra mim, que é pra minha vida, eu tô fazendo questão, eu vou tomar essa decisão só se o fulano de tal falar que é pra eu tomar. Porque eu, por mim, eu não consigo bancar essa decisão. Né? Eu vou assumir esse emprego se o meu companheiro falar que é pra eu assumir. Porque eu por mim mesma, depois não dá certo, eu não vou dar conta da emoção que vai sobressair aqui, no meu racional. Eu vou ficar perturbada, eu vou ficar ansiosa, eu vou me sentir culpada. Não tá vendo? Olha o movimento que acontece pra vocês perceberem. Então, eu preciso ganhar autonomia para dar conta de fazer a escolha de um trabalho. Mesmo se alguém falar, olha, eu falei para você não escolher, você vai falar assim, eu fiz a escolha consciente. Sabendo dos riscos, sabendo que eu poderia sentir algo depois. E tá tudo ok. É a minha escolha. Isso passa. Isso serve como evolução. E a mesma coisa a família. Por isso que nós falamos, porque aí, por que eu tô trazendo muito a família? Porque a família é onde tudo começa. Pra bem ou pra mal. Tá? A gente tende a ficar falando só da família como instituição, que família é tudo. Mas muitas coisas ruins começam dentro do núcleo familiar. Então, a primeira coisa que nós precisamos perceber é a dinâmica familiar. Todo mundo ali, cada um tá no seu papel. Cada um tá cooperando na forma com que precisa cooperar. Ocupando o seu lugar. O papai tá no lugar do papai, agindo com o papai, a mamãe, os filhos. Entre eles, estão todo mundo cooperando entre eles? Como que são abordadas as questões de divergência? Como que são abordadas as objeções em conjunto? E ali você consegue identificar se cada membro tem a sua autonomia, ou se o pai é dependente emocional da mãe, ou se a mãe é mais dependente emocional do pai. Você consegue identificar alguma disfunção que existe naquele núcleo familiar. E você consegue se perceber nesse núcleo familiar. Quem sou eu aqui? Eu sou a pessoa que eu só falo e que eu só aprovo o que os meus pais aprovam? Eu sou a pessoa que eu consigo colocar os meus ideais, os meus projetos, os meus propósitos, e mesmo que eles não apoiem, eu consigo bancar a minha decisão? Porque essa é a minha experiência, essa é a minha escolha, esse é o meu processo de evolução. E aqui nós não estamos falando de escolhas desrespeitosas, como, por exemplo, vou usar droga na casa do meu pai. Tá? A gente não está falando disso. Até porque isso caberia, né, ao seu pai e sua mãe falar que não, a casa é deles,
você quer fazer alguma coisa que não está de acordo com as regras saudáveis da casa, você faz lá fora. Nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando de decisões razoáveis, né? Da escolha de um emprego, de decidir se relacionar com alguém, de realizar uma viagem. Quantas pessoas ficam bloqueadas de fazer viagens? E isso é caso real, tá? Que eu vou mencionar pra vocês. Pessoas que se sentem, não se permitem fazer viagens, mesmo tendo a condição financeira, porque os pais não se permitem a viajar. E esses pais também têm condição financeira, mas a escassez ainda prevalece na cabeça dos pais. Então existe aqui uma cautela excessiva de falta e de escassez, uma crença de falta e de escassez. E essa pessoa, mesmo hoje tendo condição, não se permite. Logo, por culpa, por se sentir culpado, se for viajar, essa pessoa não vai. Porque sabe que os pais vão ficar com raiva. Porque sabe que os pais vão nominar isso como egoísmo, como tá gastando muito dinheiro, como não foi isso que eu te ensinei. Isso é só um exemplo, tá? É isso. É isso. Aí um exemplo bobo. Eu fiquei muito tempo sem ir em cachoeira porque minha mãe tinha medo. Eu nunca tive medo de cachoeira. É sobre isso, gente. E por que a gente não vai? Porque você tá lá buscando a validação. Que essa validação tem outros nomes, a gente já falou. Ela pode ser motivada por insegurança. Ela pode ser motivada pela sua busca de aceitação. Ela pode ser motivada porque você não sabe lidar com a rejeição. Ainda mais se essa rejeição é advinda de pai e mãe. Isso te norteia meio que quase a sua vida inteira. Então, se você não cria autonomia, se você não vive a sua essência, se você não se dá a oportunidade de descobrir e vivenciar quem você é através do que você realmente construiu, você nunca vai ter uma base própria para levar o restante da sua vida. E é o que acontece com o codependente e o dependente emocional. O que eles construíram de comportamento até aqui, a maior parte não foram comportamentos advindos propriamente deles. Foram comportamentos que copiaram. Ou comportamentos que construíram através da convivência, porque aquela foi a forma com que davam conta. Mas que não foram advindos deles em essência, escolha consciente. Escolha consciente, entendeu? Não foi. Aquilo foi a situação com que a pessoa encontrou para sobreviver. E aí não justifica os julgamentos e críticas. Por que você ainda está nesse relacionamento, mesmo que você é agredida? Porque existe toda essa dinâmica por trás. Existe todo esse contexto que demanda as escolhas, que demanda tudo isso. Mas a primeira coisa é o quê? É o que a gente sempre fala aqui. Busca da consciência. Por isso que eu chamo vocês de seres despertos à toa? Não. Porque em algum momento, em alguma live, em alguma coisa que eu falar aqui, pode ser que seja virada de chave de alguém. Pode ser que hoje seja da Jessie, mas não seja da Andressa. E é pra qualquer coisa. Mas também não é virada de chave pra mudar completamente a vida. É virada de chave pra te dar, pra te trazer um gatilho inicial e mudar às vezes uma pequena ação. Que nós já falamos da importância das pequenas ações, né? Com os grandes resultados em relação ao tempo, em relação à quantidade de pessoas que vai alcançar. Então é pensar nisso, na importância de ser e de se tornar um ser desperto. Desperto de quê? Da sua consciência. Quanto mais conscientes estivermos para viver cada momento das nossas vidas, maior a chance de termos a oportunidade de romper um padrão de comportamento negativo. Seja através das pequenas ações ou não. Da forma com que cada um de vocês dá conta. Então é sobre isso. Quem curtiu essa live, encaminha a live. Comenta se gostou da live, depois que eu publicar, comenta lá. O tema foi importante. Jess, comenta lá, eu aprendi isso. Esse negócio que você falou aí da cachoeira, pode deixar lá no comentário, que eu acho importante, para as pessoas terem noção que são pequenos exemplos, tá? Que resume, às vezes, o nosso tema.
Porque é sobre isso. Então, quando a gente fala busca por validação, a gente vai pensando bem amplo. Mas vocês perceberam que como que a gente conseguiu aprofundar? Como que é mais complexo do que o tema propriamente dito? Tá? Que aborda as questões mais intrínsecas, mais subjetivas. Então, é sobre isso. Deixe lá nos comentários da live. Encaminhe para quem vocês quiserem encaminhar. E é sobre isso. Nós teremos live agora na quarta-feira. Tá? Na quarta-feira teremos live. E eu espero por vocês. Vou lançar o tema um dia antes. Na quarta-feira eu vou fazer uma viagem. Então pode ser que a live aconteça um pouquinho mais tarde. Mas já vou falar do tema com vocês. E eu espero que possamos estar juntos. Tá bom? Um beijo e uma boa noite pra vocês, gente.